Nesta fazenda experimental do Incapera, em Soretama, alguns estudos estão sendo conduzidos, visando o aumento da produtividade do abacaxi. O foco principal é tentar controlar a florada para que a planta produza o ano todo. Aqui a gente tem dois frutos das duas cultivares que a gente planta aqui. Então esse fruto é o fruto do abacaxi Vitória e esse aqui é o fruto do abacaxi Pérola. Então você percebe bastante diferenças em relação ao formato, né? Esse aqui é o que a gente encontra no mercado aqui em maior quantidade. Os dois aqui estão com um padrão, né, de fruto de 1,4 kg, então são frutos bem pesados, esse aqui chega a 1,8 kg. E esse ponto que eu estou mostrando para vocês é o ponto de colheita, né? Então o abacaxi ele deve ser colhido, ele é um fruto que a gente chama de frutos não climatéricos, ou seja, são frutos que não amadurecem depois de colhidos. Ou seja, a qualidade dele vai ser muito em função do período de maturação que você colhe. Esse aqui é o ponto de maturação que a gente chama de pintado, tá? Então nesse ponto você já pode efetuar a colheita. Pode ser colhido também nos estágios mais avançados, né? Como a gente chama de colorido, por exemplo, que é esse fruto aqui já está no estágio colorido. No entanto, quanto mais avançada a maturação, menor é o tempo de prateleira, né? Então por isso que a gente recomenda que colha-se no estágio pintado, que o fruto já vai ter qualidade comercial, né? E vai ter o tempo de prateleira mais adequado. O abacaxi é uma frutífera amplamente cultivada no Brasil, representando excelente fonte de renda, tanto pela comercialização in natura como pela sua industrialização. A fusariose é a principal doença que ataca o abacaxizeiro no país. A estimativa de perdas situa-se em 30% para o caso de frutos e cerca de 20% para mudas. Além dos defeitos que a gente relatou sobre o problema na coroa, a gente tem aqui dois exemplos. Este aqui é do Pérola, que está mostrando um fruto com contaminação aqui do fusário, né? Então o fusário ele é a principal doença hoje do abacaxizeiro e você chega a perder 50% de mudas no plantio e depois 30% na colheita do fruto, né? Então esse é um sintoma de um fruto com fusariose. Esse fruto ele está impróprio para o consumo. E este outro defeito, ele acontece tanto no Vitória quanto no Pérola, acontece porque durante o período final da maturação, quando a gente tem a maturação nessa época do ano, você tem muitas chuvas, aí acontece esse defeito, essa base ela fica bastante frouxa e se você colher, né, puxando, geralmente a gente destaca o fruto da planta e nisso ele dá esse rompimento aqui da parte basal do fruto. Tá? Nesse caso, a gente tem que colher com o canivete para evitar esse problema. Esse problema se dá devido ao excesso de chuvas na maturação final do fruto. Os fatores ambientais têm grande influência na formação da planta, que vai gerar ou não frutos de qualidade. Frutas sem coroa ou com coroa dupla certamente vão influenciar na hora da venda. O fruto do abacaxi ele tem uma sensibilidade térmica, né? Então tanto o estresse por excesso de temperatura como temperaturas muito reduzidas, esse ano a gente teve uma concentração de junho até agosto, a gente teve uma temperatura muito baixa, né? Então chegou aí a 12 graus, 16 graus à noite. Isso faz com que dê problema na diferenciação da coroa. Né? Aí acontecem as anormalidades que são ou ausência total de coroa ou coroa multifaciada. Esses defeitos eles não alteram a qualidade do fruto. Então é importante ressaltar isso, né? Ou seja, o brix e a acidez continuam normais. No entanto, ele dá aquela rejeição visual no aspecto do fruto. Aqueles abacaxis colhidos lá na fazenda experimental do Incapera em Soretama são trazidos para cá, para o laboratório de fisiologia no Incapera em Linhares, onde passarão por análises que irão determinar a qualidade e o padrão do fruto. A gente tem um experimento que ele envolve a parte de campo, então no campo a gente determina qual que é o melhor tratamento para que a gente consiga ter uma produtividade e frutos sendo produzido ao longo do ano todo.
Só que esse fruto, além dessa questão de produtividade, é necessário que a gente saiba se ele atende o padrão de mercado. Então, com relação ao padrão de mercado, a gente precisa fazer análise de qualidade, que é feita aqui no laboratório, e com isso a gente determina se ele tem uma massa adequada, se ele tem uma firmeza adequada. A firmeza ela é importante para você ter uma relação direta com o tempo de prateleira, né? E também com relação ao transporte, e a gente aqui no laboratório também avalia a questão do gosto do abacaxi, né? Então, além dele ter o tamanho adequado, ter produtividade, ele tem que ter um gosto que atende ao mercado consumidor. E o gosto do abacaxi, ele é uma relação entre o Brix e a acidez, né? O Brix é o teor de sólido, ou seja, a quantidade de açúcares que tem aquele abacaxi, né? E a acidez é a quantidade de ácido que tem o abacaxi.